já devem ter adivinhado, este é uma edição especial do podcast do Ubuntu Portugal na Estrada e connosco temos Diogo Constantino e André Barbosa e Miguel no podcast sobre Ubuntu, software livre e outras informações de trânsito. Neste momento estamos a caminho de Évora na direção da Wikicon 2024 e vamos falar um bocadinho sobre quais são as perspectivas, repara que eu pronunciei com o C e tudo, para esta Wikicon. O que é que podemos esperar desta edição? Acima de tudo, muita diversão, muito convívio e muita edição. Não sei se queres começar por que eu contextualize um bocadinho o que é a Wikicon. Já agora, ainda bem que me faz essa pergunta. O que é a Wikicon? Então, a Wikicon Portugal é o encontro anual dos wikimedistas. É aquele evento onde nós tentamos juntar as pessoas que editam normalmente os projetos da Wikimédia, ou seja, a Wikipédia, o Wikimedia Commons, o Wikidata. Muito dificilmente e muito raramente temos ocasiões como esta de nos juntarmos. E então pronto, agora tentamos manter esta tradição, ou tentamos criar já há uns anos e agora manter a tradição de pelo menos uma vez por ano termos um evento em que possamos estar todos juntos. A edição deste ano vai ter como lema fortalecer e capacitar a comunidade, precisamente porque um dos grandes objetivos é tentar desenvolver um bocadinho mais os laços entre as pessoas da comunidade, não só de editores, mas também das comunidades amigas e com quem nós colaboramos bastante. Estou-me a lembrar, por exemplo, assim, duas comunidades que me vêm assim à cabeça por ordem aleatória, o Ubuntu Portugal e o podcast do Ubuntu Portugal, por exemplo. Pronto, e tentar também fomentar, criar aquele bichinho da edição, mas acima de tudo também fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais motivadas e sintam alegria em participar neste tipo de projetos. Então, e já não lembro se dissemos onde é que vai decorrer a Wikicon Portugal este ano. Pois é, este ano vai ser em Évora, precisamente o sítio por onde nós nos estamos a dirigir. Neste momento estamos a passar o rio Almanzor, portanto vamos passar ao pé de Montemor, sim. Sim, espera aí, eu estou-me agora a lembrar, sabes que uma das coisas que nós tentamos implementar agora são os Wiki Invade, ou seja, fazemos, por exemplo, uma atividade numa localidade e tentamos invadir a localidade, tirar fotografias, tirar as coordenadas de museus, dos pontos de interesse, e neste caso isto já é o primeiro podcast, se não me engano, o primeiro podcast em movimento. O primeiro podcast em viagem. Não é exatamente o primeiro podcast em viagem, porque fizemos um na estrada. Quando é que foi? Foi no regresso da Festa de Software Livre em Aveiro. Foi após o evento de Home Assistant no Centro Linux. Deixa-me pensar. Pois foi. Uma memória que eu tentei apagar. Pois é, foi uma gravação péssima, era um gravador daqueles de portáteis de mão, ouvia-se imenso barulho do carro, foi completamente improvisado, não é como este, que é muito melhor. Sim, aqui está tudo planeado, feito de uma forma altamente profissional. Altamente profissional, um verdadeiro já tivemos 14 minutos de ensaio e tudo. Um verdadeiro estúdio sobre rodas. Diz-me só uma coisa para quem não percebe nada disto. Qual é a diferença entre um wikimedista e um wikipedista? É tipo variedades de atletismo? O que é que se passa aqui? Então, pensa como um wikimedista é um desportista. Depois o desportista pode ser, por exemplo, futebolista, pode ser vários tipos de desportos. No caso, um wikimedista, ou melhor, um wikipedista é um wikimedista, percebes? Mas dificilmente as pessoas ficam só por um projeto. Daí o termo mais acaba por ser mais utilizado é ser wikimedista. Ou seja, uma pessoa que participa em projetos ou que colabora em projetos da Wikimédia. Mas tu disseste Wikimédia. Sim, exatamente. Pronto. Então, qual é a diferença fundamental entre Wikipédia, que toda a gente conhece, e Wikimédia, que se calhar só algumas pessoas é que ouviram falar?
Ok, então, contextualizando. Por exemplo, o projeto, a Wikipédia, toda a gente conhece. A Enciclopédia Livre, que toda a gente pode editar, pronto, e por aí adiante. É lá que toda a gente faz os trabalhos de casa, de uma geração mais nova. Agora já é no chat GPT. Sim, agora Pois é, que antigamente vai é que era... buscar os textos à Wikipédia, portanto... Exato. Sim, mas a Wikipédia é um projeto colaborativo, é um dos projetos que são suportados pela Fundação Wikimédia, a fundação que suporta também a comunidade Wikimédia. No fundo, funciona a Wikimédia como se fosse o agrupar de todos os vários projetos. Por exemplo, e voltando agora um bocadinho atrás, quando nós vemos um artigo na Wikipédia, aquilo tem imagens, essas imagens não estão na Wikipédia, estão num projeto específico para ficheiros áudio e visuais, que é o Wikimedia Commons. Depois, por exemplo, existe também outro grande projeto, o Wikidata, que é um projeto de dados estruturados. Quando nós falamos em termos de, por exemplo, um wikipedista, é uma pessoa que edita a Wikipédia, mas a Wikimédia acaba por ser o chapéu onde todos esses projetos se agrupam. Estão a perceber? É um bocado como, por exemplo, nós estarmos a falar em termos de... Quer dizer, eu ia agora falar em termos de Linux e depois as variantes, mas não é uma correspondência direta. No entanto, acho que acaba por ser mais fácil de perceber. A Wikimédia e o movimento Wikimédia é o conjunto de todos esses projetos. Está bem. Pronto, acho que ficou esclarecido. Mas e então, o que é que tu realçarias como momentos importantes do programa, do que vai acontecer? Ou o que é que tu achas que o que é que te parece mais interessante, mais relevante do programa desta edição? A parte que eu estou mais entusiasmado vai ser no sábado à tarde, vai ser a parte de edição. Isso aí acho que acaba por fazer toda a diferença. Ao longo dos 10 dias vamos ter algumas sessões de formação, de edição, de como fazer maratonas de edição, as editatonas. Vai ser um programa bastante diverso, mas é assim, qualquer hacker, a parte que mais lhe gosta é de codificar. Para nós é quando chega a altura em que podemos editar, e isso é o que vai acontecer durante a tarde de sábado. Ainda para mais um tema completamente pacífico, nada sujeito a polémicas, que serão as eleições portuguesas no universo wiki. Ou seja, vamos incentivar as pessoas a editarem os artigos na Wikipédia, a sua componente no Wikidata, carregar imagens no Wikimedia Commons, sobre os partidos políticos, os políticos e os partidos, especialmente nestas últimas eleições, as 2024 e agora as europeias. Mas, ok, vamos lá ver. Isso vai levantar certamente uma discussão sobre os limites éticos da edição de páginas do Wikipédia que são de informação pública. Sobretudo porque eu estou aqui a lembrar-me num caso de uma determinada bancada parlamentar cuja maioria dos elementos têm processos de crime ou processo em tribunal já com alguma visibilidade. O que é que irá acontecer nessa sessão quando chegar à parte de editar o percurso biográfico e público desses deputados eleitos? Vai-se lá colocar informação dos processos de violência doméstica e outras coisas em que eles estão envolvidos, e trafolhices, burlas, fraudes, essas coisas todas? Quer dizer, isso vai levantar se calhar alguns conflitos com os visados dos artigos. O que é que se pode esperar de uma situação dessas? Tudo coisas altamente pacíficas. Segundo as próprias política de biografias da Wikipédia, nós só podemos adicionar informação que esteja referenciada. Ou seja, se dizes que uma certa pessoa foi condenada judicialmente, para isso ser adicionado na sua biografia da Wikipédia, isso precisa de estar referenciado por um jornal ou por outra entidade, por uma entidade credível. Mas nestes casos estão, é informação pública.
foi publicada já na imprensa por várias vezes e é de conhecimento público, isso tudo. A questão é que as pessoas visadas podem, como dizer isto? O termo legal correto acho que é não acharem piada nenhuma. E creio que até já houve problemas no passado. Sim. Eu lembro-me que há uns tempos houve um processo que foi falado pelo mundo inteiro contra a Wikimedia Foundation por causa de um perfil de uma pessoa que teve cargos políticos que não gostou, não apreciou que se contassem os factos da vida dele. Sim, isso na prática foi um conjunto de processos judiciais e um deles ainda está em curso. Houve um conjunto de processos judiciais, não só contra a Fundação, depois também contra a Associação Wikimedia Portugal e alguns editores. Felizmente, no que toca aos editores e até alguns dos fundadores da Wikimedia Portugal, acabamos por sair vitoriosos em todos os processos. No entanto, por exemplo, e isso acaba por ser extremamente preocupante, o processo judicial contra a própria Fundação, para que ela não só retire os conteúdos que são factuais, estão a perceber? Ou seja, isto, eu não sei se cheguei a explicar agora, mas, por exemplo, toda a informação que consta e vou falar agora em termos abstratos, numa biografia de um político, mesmo que ele não goste, toda a informação que lá consta tem que estar referenciada por outras entidades. Portanto, não há cá aquilo que nós chamamos fontes primárias. No caso em concreto, há um processo judicial para se retirar essa informação que toda a gente sabe que aconteceu, está publicada em inúmeros jornais. No entanto, há um conjunto de processos judiciais para que a Fundação não só remova esses trechos, como também dê o nome ou dê informações sobre quem é que fez essas edições. Neste momento, isso é uma situação que está num processo extremamente sensível. Pois é, eu recordo-me dessa situação. De facto, é que a pessoa que apresentou queixa queria a informação pessoal sobre a pessoa que fez a edição dos textos. O que roça ali... enfim, a pessoa é responsável pelo que escreve, claro, mas aquilo roça ali um bocadinho de... como é que eu ia dizer isto? Não é bem censura, mas anda lá perto. Sim. E depois também ali, mesmo nas próprias decisões judiciais, há uma mistura muito grande em termos de conceitos. Precisamente porque as pessoas não estão a inventar coisas. Ou seja, as pessoas únicas exclusivamente, e nesse caso em concreto, por exemplo, é muito mais evidente, porque elas nem sequer dizem que aquela pessoa aconteceu aquilo àquela pessoa. Dizem, segundo o jornal X, aconteceu isto. Estão a perceber? Ou seja, a própria forma como o artigo foi sendo trabalhado foi deixar cada vez mais claro que o que está ali nem sequer é, digamos, uma biografia direta da pessoa, mas aquilo que outras pessoas, que outras peças jornalísticas e outras equipas de investigação fizeram e acabaram por publicar. Portanto, aí já roça imenso não só a parte da própria liberdade de expressão, como também mistura muitos conceitos de liberdade de expressão e a liberdade de informação, inclusive em termos europeus. E atenção que isso, se não me engano, eu posso estar a cometer uma imprecisão, mas esse processo está já em altos tribunais superiores. Mas neste caso estamos a falar de uma situação que é muito próxima do trabalho jornalístico. A edição de dados na Wikipédia, para quem é editor, faz um trabalho que é muito próximo do trabalho dos jornalistas, que é relatar factos e apresentar informação. E depois tens pessoas à perna que, mas nós não gostamos desses factos e preferimos factos alternativos e outros disparates. E depois já há casos de jornalistas, enfim, que sofrem de uma série de ações de assédio moral, quando não mesmo físico, com as costas da mão e cacetetes e eventualmente prisão e outras coisas em vários países. Ou seja, a pergunta é, tens medo?
Neste momento estamos a falar com a portageira automática. Boa tarde. Pode-nos dar algumas declarações, por favor? Obrigada e boa viagem. São as declarações possíveis da portageira automática que declara obrigado e boa viagem e não passa recibo. Aí está o documento. Podemos relatar em primeira mão que foi emitido o recibo de portagem de Diogo Constantino. Pronto, estava a fazer de jornalista. Sim, mas Miguel, mais do que um jornalista, eu equipararia mais a, por exemplo, arquivistas, porque um jornalista implica tentar apurar factos e ter pelo menos um juízo mínimo de valor. No caso, aquilo que o equipedista faz é por isso simplesmente ir buscar informação que já está noutros sítios e compilá-la. Estás a perceber a diferença? Então, mas a informação não é neutra. Se um wikipedista edita um artigo para sublinhar um facto ou outro e depois tem um wikipedista rival, vamos chamar-lhe assim, que faz uma edição cujo ênfase ou a construção do texto é contrária àquilo que foi editado, e depois há aqueles conflitos, se tu fores às traseiras das páginas da Wikipédia, de vez em quando tens conflitos entre pessoas que editam e vêm outras que dizem não, isto não é verdade, não concordo com isto, e voltam a editar, e depois vem outro e edita, e depois vem outro e edita, e entretanto tem que chamar um intermediário para dizer, não, calmem-se lá todos, que isto, temos que pôr ordem nisto. Isso não acontece? Sim, isso é frequente, mas repara, é precisamente por causa disso que nós conseguimos atingir uma certa neutralidade. Porque se tens uma pessoa de um lado a tentar inserir uma informação e depois há outra que vai de outro e critica, estás a perceber? Muitas vezes acaba por ser desse próprio confronto de ideias e de opiniões que se consegue um artigo equilibrado. Mas há inclusive um princípio, o princípio da neutralidade, que tem que ser respeitado. Por exemplo, agora o governo mudou. Há um corrupio de cadeiras, há novos assessores, há tudo mais. E uma das coisas que é normal acontecer nestas alturas é surgirem como cogumelos os artigos dos secretários de Estado, dos ministros, tudo isso. Exato. Isso acaba por ser natural, entendem? O problema uma coisa é quando são feitos de uma forma orgânica, ou seja, pessoas que são interessadas e fazem aquilo e tentam escrever de uma forma neutra. Outra coisa é quando são feitas por equipas de comunicação, em que o objetivo principal é fazer aquela pessoa parecer bem. Sim, puxar o lustro é o termo Exatamente. técnico que nós usamos. Sim. Aí, por exemplo, aí é que começa-se a gerar muitas vezes os conflitos. Sim. Precisamente por causa disso, porque muitas vezes também não conseguem entender que o artigo deve ser neutral. Aquilo não é um artigo para puxar nem para um lado nem para outro. É um artigo biográfico que deve ser apresentado de uma forma neutral. Ponto. A neutralidade. Sim, que nem sempre é fácil de atingir. E isso não nós fácil de atingir. Sim, isso nós temos muito noção disso. Por isso, é um dos motivos relativa... pelos quais dizemos que a Wikipédia é sempre um projeto em construção. Pois. Mas enfim, acho que tem feito um excelente trabalho mesmo assim, apesar de virem aí tempos muito interessantes. E então, passando a outro assunto, o que mais é que podemos esperar no programa da Wikicon? Mais coisas, para além desse sábado à tarde que vai ser de grande folia e deboche e baderna. O que é que nós temos no programa que seja digno de nota? Sim, olha, vamos ter, por exemplo, uma formação, vão explicar como é que os processos para fazer uma editatona, no caso uma editatona ativismo PCD. Vamos ter também uma apresentação sobre as alianças para a representatividade na Wikipédia. Desculpa lá interromper-te, o que é ativismo PCD? Ativismo PCD, deixa eu ver aqui, que eu agora tenho que consultar o programa. Pessoas com deficiência no panorama nacional. Ok. Sim. Isto porque, por exemplo, esta aqui está relacionada com sim, com alianças para as representatividades, porque nós também tentamos prestar muita atenção
não só a termos toda a informação disponível, mas acima de tudo também que seja disponível para o maior número de pessoas, independentemente de onde elas estejam, da internet que possam ter, e das capacidades não só monetárias mas também físicas para poderem consumir a informação e também participar nestes projetos. Portanto, como vês, ainda vamos aprender aqui muita coisa interessante ao longo destes dias. Eu sugiro, porque já se vê Évora ao fundo, já se vê as luzes, interrompermos agora e quando acabarmos de jantar falarmos mais um bocadinho. Depois de jantar, bom vinho tinto alentejano, assumo. Acho que só melhora, não é? Sim, e depois fazemos a comparação entre o antes e o depois. Exato, ou os ouvintes vão poder fazer a comparação. Sim. Mas olha, isto agora fazemos aqui a escolha de jantar em direto. Nós, se estás a pensar jantar em Évora? Estamos a chegar a Évora já. Pronto, sim. Se tiveres uma alternativa. Não, era só para confirmar, sim, porque às tantas ainda jantamos com eles. Sim. A ideia não era jantar com eles? Sim, precisamente. Mas assim já os aviso. Eles não estão a ouvir podcast em direto. É pena. Uma grande falha. Mas sim, então até já. Até já e olha, vamos ver se corre tudo bem. Sim, e bom apetite. Olha, afinal não viemos depois de jantar. Como assim? Nós prometemos que voltávamos depois de jantar. Já passaram 24 horas desde a gravação Quase. de ontem. Eu não me lembro de nada depois de jantar. Só acordei há bocado e estamos neste ponto. Não, é mentira. Nós fizemos imensa coisa, estivemos muito ocupados ao longo do dia, foi muito produtivo. Tivemos conversas muito interessantes com pessoas, em geral, e pessoas em particular. E assistimos a várias comunicações. Houve ainda quem pudesse trabalhar durante o dia. Não vou dizer nomes. Diogo! E tu, Diogo, como é que a coisa correu para ti? Bem, vamos começar pelo jantar, né? Ontem tivemos um jantar. Sim, o jantar. Coletivo das pessoas que vinham para a Wikicon, que já cá estavam ontem, e dos organizadores, obviamente. E foi um jantar muito agradável, patrocinado pela Wikimedia Foundation, em que discutimos coisas interessantes com pessoas interessantes. Exato, e eu comi umas migas de espargos. Essa é uma coisa boa de comer, mas não de cheirar no dia seguinte. E houve vinho tinto também. Houve algum. Uma pessoa não vem ao Alentejo para andar a comer porcarias. Isso é verdade, portanto, é um facto. Há prioridades. E que mais? Que mais? Fora do calendário, eu ainda tive a oportunidade de visitar alguns amigos daqui de Évora com quem eu trabalhei há muitos anos atrás, que adotaram software livre no seu trabalho, nas suas produções. Nós chegámos a falar disso num episódio qualquer? Chegámos a falar, porque eu falei várias vezes, porque foi por ocasião dessa associação onde eu trabalhei que eu descobri o mundo do software livre e evangelizei aquela coisa toda, e foi assim a minha primeira experiência com o Ubuntu, como sistema operativo, mas também para aquelas pessoas. Portanto, foi um processo coletivo que deixou marcas, porque ainda hoje usam software livre e dizem que não querem outra coisa. Em breve, não sei quando, porque o calendário aqui foi muito apertado e eu ainda queria ter feito uma conversa com eles, mas não foi possível, porque eles estão a fazer produção de um festival noutra localidade e estavam de saída. E nós também estivemos ocupados com a Wikicon, como é óbvio, mas no futuro ficou mais ou menos agendado para termos uma conversa e eles relatarem um pouco o que foi a experiência deles, etc. Fora isso, onde é que nós estamos agora? Perguntam vocês que estão a ouvir ruído ambiente. Estamos numa esplanada. Quer dizer, nós não estamos num estacionamento, na verdade. Bom, sim, estamos a ocupar um lugar de estacionamento com as nossas patinhas, mas estamos em frente a uma esplanada onde se encontram os convivas da Wikicon. E isto já no fim do dia das comunicações. Sim, tivemos o dia, a parte da tarde foi gasta com comunicações. De manhã eu estive a trabalhar, não sei o que é que vocês estiveram a fazer. Eu fiz um circuito, não vais acreditar, eu e o Marcos Marado e a Paula estivemos a fazer circuitos alfarrabistas em Évora. Descobrimos
perdi a cabeça, comprei 6 livros. Eles compraram outros tantos. Eu não posso ir a alfarrabistas, é assim que eu fico pobre. Não podes ir à rua. E fizemos o circuito e tivemos a ver um bocadinho da cidade. Eu já vivi aqui e tenho umas saudades monstras de viver em Évora. Eu queria voltar. Tenho esse sonho na cabeça há muitos anos. E pronto, e passámos por essa associação e tal, e estivemos a falar um bocadinho com eles também. Entretanto, estive a falar com um amigo que vai ser entrevistado. Vamos ter uma conversa com ele depois de amanhã. E surpresa, surpresa. Também relacionado com software livre e isso tudo. E agora que terminou o dia e que terminaram as comunicações muito interessantes por sinal, estamos aqui todos juntinhos na esplanada e decidimos gravar espontaneamente, só naquela. Ainda te lembras do assunto da primeira? Sim. Wikipédia e os projetos que envolveram, em que a Sofia Matias esteve envolvida, nomeadamente E a Ruth Correia também. E a Ruth Correia. E como é que chamava a outra moça que fez aquela página sobre o José Mário Branco? Patrícia Vieira da Silva, creio eu. Não era? Lembro do apelido dela. É Patrícia Vieira qualquer coisa. E bolas, tem que rever as notas. Vamos editar esta parte. E então, a Sofia esteve a explicar um pouco os projetos em que ela esteve envolvida na Wikimedia, o projeto da... Não é, Wiki Loves Music. Isso, ia ser. Estava aqui a pensar o termo Aliás, em inglês. Wiki ama música portuguesa. Sim, o Wiki Loves Música Portuguesa, uma coisa assim do género. Que é um projeto, é uma empreitada de monta para registar na Wikipédia e no Wikimédia um porradão de informação relativa à música portuguesa. E quando digo música portuguesa, estamos a falar de música tradicional, música popular, música erudita, sobretudo música que não está documentada de todo, que não existe informação na Wikipédia e que tem lacunas enormes para completar e que se tem feito aos bocadinhos. No caso do José Mário Branco, há muita música que é conhecida. Não estamos a falar das músicas serem conhecidas, estamos a falar também do contexto em que as músicas aconteceram, as biografias dos músicos, as biografias das bandas, o contexto em que estas aconteceram. Informação sobre os álbuns. Sim, informação sobre os álbuns, incluindo capas, faixas, letras. Quando isto começa a ramificar, as pessoas começam a perceber o esforço colossal que isso implica. E eu até posso falar com propriedade deste tema. Até porque há músicos com muitas dezenas de anos de trabalho. Sim, né? exatamente. Com e é produção. dificílimo documentar isso de maneira eficaz, sobretudo por causa da dimensão que aquilo tem, as ramificações. Tu não podes falar do percurso de um músico, por exemplo, como o José Mário Branco, sem referires todos os outros músicos que colaboraram com ele. Os álbuns em que ele participou, não diretamente talvez como compositor principal e performer, mas também como letrista ou onde ele fez arranjos, etc. Portanto, aquilo é transversal a uma série de coisas, uma coisa medonha. Claro, e depois tudo o que é necessário em termos de contexto para compreender esse trabalho artístico, não é? Exato. Aliás, eu estava há pouco a falar com a Sofia Matias, porque estávamos na biblioteca durante uma das comunicações e eu vi no expositor um exemplar da Enciclopédia da Música Portuguesa do século XX, que é uma obra que também é assim gigantesca, que tem indexados nomes de músicos e de instrumentos e de álbuns e de bandas que atravessaram o século XX na música portuguesa, popular, erudita e não só. Ora, é um esforço parecido com aquele que eles estão a levar a cabo na Wikipédia, sendo que a Wikipédia, enfim, é outro meio, é outro formato, mas precisa também de referências sólidas, precisa de documentar as afirmações que lá se fazem, tem que ter uma certa neutralidade nas afirmações e isso tudo. Sim, há regras para editar a Wikipédia. Não... Exato, e nós ficámos a conhecer um bocadinho dessas regras. Mas eu dizia, eu estava a falar com a Sofia Matias e descobri esse exemplar do dicionário da Enciclopédia da Música Portuguesa do século XX exposto num escaparate da biblioteca. Eu peguei naquilo, fui-lhe levar-lhe e depois estivemos a conversar sobre isso porque ela queria desesperadamente ter essa coleção, está esgotada em todo lado, mas eis o facto curioso, as pessoas que fizeram aquela enciclopédia eu conheci-os todos e tive aulas com alguns deles.
Inclusive tive alguns colegas que colaboraram em algumas entradas dessas obras, ou pelo menos complementaram com algumas informações adicionais, isso tudo. Alguns colegas que tive na pós-graduação eram inclusive músicos com carreiras enormes, que participaram no processo de músicas antes e durante e depois do PREC, por exemplo, pessoas que acompanharam estudos de etnomusicólogos, pessoas que trabalham em arquivística, etc. Portanto, o universo que toca também neste trabalho que a Sofia tem andado a fazer. Estivemos a conversar longamente sobre isso e, de facto, há aqui muitos pontos de contacto. É um esforço que eu diria que é, sobretudo, é um esforço documental, que tem muito de arquivística e também tem muito de etnomusicologia também, no fundo, porque, sobretudo quando tu te pões a documentar práticas musicais, instrumentos, músicos e o contexto em que acontecem a formação destas bandas e dos projetos musicais que vão surgindo, etc., tu inevitavelmente vais fazer algumas considerações sobre o contexto social em que elas aparecem e em que elas se desenvolvem. E isso é trabalho científico. Ou seja, a complexidade de uma coisa dessas não pode ser subestimada. Sim, isto tem sido feito no contexto de entidades que se dedicam à investigação científica nesta área. Não apenas no contexto da Wikipédia e da Wikimédia, isto tem sido investigadores a contribuir e jornalistas, e portanto tem sido um trabalho feito por especialistas Vamos lá ver. Há aqui uma série de problemas éticos que se colocam, porque o método científico, sobretudo nas ciências sociais, como a etnomusicologia e não só, é um método científico como os outros todos e, portanto, precisa de ter factos verificáveis, precisa de ter teses que sejam sustentadas em dados objetivos, observação. No caso das ciências sociais, usa-se também muitas vezes observação participante, recurso a entrevistas com pessoas, com os agentes dessa realidade, com especialistas de determinadas práticas musicais e isso tudo. E os estudos e documentos no quais estes artigos e bases de dados se baseiam terão tudo isso. Sim e não. Sim e não, vou explicar porquê. Porque os estudos científicos que têm que ser publicados têm que ser submetidos à revisão por pares. Sim, e tem um crivo muito apertado. Mas eu não estou a dizer que a Wikipédia é isso. Eu estou a dizer que o artigo da Wikipédia baseia-se nesses trabalhos e que as afirmações que lá estão são baseadas no que está concluído nesses estudos. Mais ou menos. Eu não estou totalmente de acordo com isso, porque a Wikipédia também beneficia, ou não, aqui e ali, de algum trabalho voluntário de entusiastas e de pessoas que gostam do assunto e que querem contribuir. E que, obviamente, quem faz a mediação com essas pessoas e quem faz a gestão das páginas tem que ter a preocupação de ter alguma credibilidade científica e tem de ter, enfim, tem que ter presente que o que lá está escrito tem de se basear, eu tenho que ter referências sólidas. E é aí que entram também os trabalhos científicos que já foram produzidos nessa área. É importante e é necessário que aquilo que lá está escrito seja sustentado nesses trabalhos científicos e que haja referências que apontem. Mas isso é uma das regras. Citações bibliográficas, etc. Pronto, aí está, mas é isso que eu quero dizer. A questão é que isso tem que ser mesmo muito bem defendido e tem de ser muito bem sustentado. De outro modo, corre-se o risco de deixar que critérios menos apurados tomem conta da coisa. E é preciso que as pessoas façam uma análise crítica do que é escrito, o que é publicado nessa área e consigam distanciar-se e perceber isto tem alguma validade, isto é baseado em factos, isto é baseado em informações fidedignas, é baseado em observações subjetivas, sim ou não, enfim. Isto era só uma ressalva, já sei, mandem o vosso correio irado para a morada do Diogo. As bombas é para a do Miguel. Pronto. Mas pronto, já sabem.
E quanto à segunda apresentação... mas antes de irmos à segunda apresentação, vocês fizeram uma visita guiada à biblioteca. Visita guiada à biblioteca, deixa-me só falar disto. Então, foi maravilhoso, espetacular. Eu, quando estou entusiasmado, falo com o sotaque do Baixo Minho. Foi maravilhoso, espetacular, foi assim uma coisa impressionante. Vamos lá ver. A diretora da biblioteca convidou-nos para uma visita guiada onde esteve a mostrar as instalações da biblioteca, o antigo catálogo, as salas de leitura que têm as paredes forradas de livros antigos que foram recentemente limpos e desinfetados e desparasitados, isso tudo. Desparasitados não sei se é o termo correto, mas pronto. Estivemos a mostrar também o depósito, o depósito onde eles recebem 150 publicações impressas por dia, que é uma obrigação do depósito legal, em que as bibliotecas arquivam, enfim, tudo o que são produções de imprensa, mas também de livros que se vão produzindo por aí. E eles têm que fazer um esforço enorme para receber todas aquelas produções, fazê-las entrar no arquivo, catalogá-las, etc, etc. E tudo isto é feito com uma equipa minúscula. E esteve-nos a mostrar também o arquivo de documentação, que está um bocadinho mais reservado, onde tem pergaminhos e livros do século XIII, do século XII, coisas assim. E estivemos a ver obras, por exemplo, vimos uma Bíblia medieval do século XIII, toda escrita à mão, copiada à mão, como se fazia na época, com as páginas feitas em pergaminho muito fininho, com um livro de uma beleza indescritível, com umas iluminuras fofíssimas e uma escrita que parece impressa, porque o cuidado com que aquilo é feito é assim uma coisa extraordinária. E tivemos a ver também o arquivo na parte superior da biblioteca, no piso de cima, que tem quilómetros de livros. Estamos a falar de quantidades absurdas de livros, de dezenas de milhares de livros, que eles não têm completamente disponíveis na biblioteca, simplesmente não têm espaço para aquela coleção. Então... E eles têm feito um esforço. A Biblioteca de Évora a Biblioteca Pública de Évora foi a primeira biblioteca pública do país. Apesar de não ser a biblioteca mais antiga, era a primeira biblioteca que esteve disponível para o público em geral. E já vamos aí. Há bocado estavas a falar do depósito legal. A quem perguntas sobre o depósito legal, como foste lá também, talvez saibas responder. O que é que eles recebem no depósito legal em termos de publicações? Publicações regionais, as nacionais, tudo, é o quê? Eles estão ligados à Biblioteca Nacional e a Biblioteca Nacional recebe o grosso das publicações nacionais e algumas regionais. E a Biblioteca de Évora recebe também muitas publicações regionais, sim, porque é a biblioteca que está situada aqui no Alto Alentejo. Portanto, como é óbvio, recebem muita coisa. Mas eles contaram, por exemplo, que recebiam, não sei se, acho que ainda já não recebem, mas recebiam coisas como, por exemplo, catálogos do Lidl. Ok. Sim, Lidl, tudo para a eletrónica. E eu achei muita graça a isso, porque de facto as pessoas pensam assim, catálogos do Lidl, isso é lixo, isso não vale a pena arquivar. Não, é importante para documentar a época. Exatamente, e foi esse, aliás, o comentário que eu fiz durante a visita. Eu chamei a atenção para isso, que havia pessoas assim um bocado a rir e tal, e eu chamei a atenção para uma coisa. É importantíssimo que os catálogos do Lidl estejam arquivados, porque são o retrato de uma época. Aquilo retrata as modas da época, a linguagem, os preços, as cadeias de produção e distribuição de bens alimentares e não só. É uma fatia de tempo que retrata uma sociedade e um país, não é? É importantíssimo. E se vocês forem estudar um bocadinho, por exemplo, o que é que aconteceu em Pompeia... Exato. E o que permite recriar o que era a vida na cidade nessa altura é esse tipo de coisas, as pequenas coisas do dia-a-dia que retratam de facto como é que era a vida. Parecem comozinhas, mas de facto são reveladoras. Okay? Para nós são coisas do dia-a-dia, não damos importância. Sim. Mas para um arqueólogo do futuro, que dentro de 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, olha para aquilo, é um verdadeiro tesouro que abre uma janela sobre a vida cotidiana das pessoas. Eu fiz o paralelismo com, por exemplo, e eu já fiz isto, os jornais antigos do século XIX, imagina, o início do século XX, que estão arquivados nas bibliotecas e que tu podes consultar, e tu começas a ver, por exemplo, os anúncios
da época. Coma óleo de fígado de bacalhau e experimente o elixir saudável do Dr. Max e não sei o quê. E tu olhas para A aquilo... Dubai com nitrato do Chile. Isso eram os azulejos espalhados pelo país todo. Mas sim, é o retrato de uma época e até na maneira como as coisas estão escritas, como as frases são articuladas, o vocabulário utilizado, as figuras, as ilustrações, tudo isso que parece absolutamente banal para uma pessoa que tenha vivido nessa época, para nós é uma janela sobre essa realidade. É um tesouro que vale a pena preservar e temos aqui um retrato de como é que era a vida naquela altura. Isso é importantíssimo. E depois, obviamente, eles recebem tudo o que são jornais com notícias, factos, pessoas, datas, aquelas coisas todas, livros, muitos livros. E eles têm a obrigação, obviamente, de receber, catalogar isso tudo e tornar disponível ao público. Portanto, a missão desta biblioteca é uma coisa extraordinária. E mais extraordinária porque eles têm uma equipa de 7 pessoas para fazer um trabalho gigantesco. E esta disponibilização ao público é feita como? Sabes? Os prazos variam muito consoante a quantidade de livros e de periódicos que eles recebem, mas o que acaba por acontecer às vezes é que sai uma edição de um livro qualquer, eles são contactados por uma pessoa que está interessada, que envia um e-mail, faz um telefonema a perguntar: você já tem o livro tal? E eles vão ver ao depósito e, se tiverem, passam a catalogá-lo para torná-lo disponível. Portanto, funciona um bocadinho. Eles vão catalogando e disponibilizando, obviamente. É on demand, portanto. Mais ou menos, porque eles vão disponibilizando à medida que vão entrando e saindo, não é? Mas entra em circulação quando dá um pedido, não é? É isso que entra em circulação de qualquer maneira. Pode demorar mais tempo. Okay. E quando, porventura, são contactados por alguém que mostre interesse, a catalogação desse item pode passar à frente para que seja disponibilizado mais depressa. Portanto, é um bocadinho essa lógica. Mas eles, de facto, seguem métodos de arquivística. Nós tivemos a ver um bocadinho ela esteve a descrever um pouco essa situação. E eles usam métodos de arquivística e de catalogação que têm critérios muito apertados e têm que respeitar esses critérios, porque se trata de disponibilização dessa informação para o futuro. E houve, logo no início da visita, uma discussão muito interessante que também envolveu a Paula Simões, e não só, que é o facto de nós termos uma lei sobre o depósito legal que data de 1985, uma lei que já era para ser revista há vastos anos e ainda não foi. Portanto, é uma daquelas leis que tem um descrito na lei que a lei tem de ser revista de X em X tempo? Sim, mas deixa-me só dar-te este pormenor precioso. Essa lei data de 1985, ainda não foi revista, e neste momento não há obrigação de fazer depósito legal de livros eletrónicos. Ok. Isto é gravíssimo. É gravíssimo, porque há todo um património digital, documentação digital, não está a ser arquivada de acordo com estes preceitos. As bibliotecas precisariam de receber das editoras os livros eletrónicos e a chave de DRM para poder aceder a esses livros eletrónicos. Tem que ser, não há volta a dar. E as editoras... Quer dizer, a outra alternativa é utilizarem a alteração à lei que existe em Portugal, que é um único caso da Europa, que é se essa chave ou os meios técnicos não forem fornecidos por quem publicou o livro, é legal quebrar o DRM. Exato. Portanto, quebrem DRM à vontade, amigos, desde que seja para uso legítimo. Legal, claro. Tem de ter comprado a obra legalmente e o propósito que vocês... para o qual vocês querem quebrar o DRM, também tem que ser legal. No caso das bibliotecas, eu creio que não há problema nenhum. O problema é este, e ela explicou. As editoras estão extremamente reticentes em darem às bibliotecas livros eletrónicos porque têm medo, que isso estraga o negócio, 2, que permita cópias que eles consideram ilegítimas. Eu, que sou um anarca, considero que não, mas pronto. E ela esteve a explicar que, de facto, como a lei data de 1985, não há nenhuma provisão que preveja o bem que é o livro eletrónico. Portanto, estamos numa situação um bocadinho estranha. Inclusivamente, bizarra, diria. Sim, inclusivamente ela disse-nos que houve, após vários contactos e tentativas de contactos e um bocadinho de pressão sobre as entidades governativas legislativas, terá havido contacto de já não me recordo se foi uma secretária de Estado ou uma deputada que tinha sido contactada para essa questão, que disse: não se preocupe que a lei vai ser revista, já está em processo. E entretanto houve eleições. Sim. E viemos parar à estaca zero. Estamos a fazer sinal da Regi
que temos de ir aos Morphs. Ainda temos de caminhar para lá. Temos de caminhar, portanto vamos a caminho. Vamos caminhar. É o podcast volante. Caminhando eu vou. E vamos caminhar e vamos fazendo gravação. Podemos falar com algumas pessoas que aqui estão. Paulo Simões. Estávamos a comentar algo que tu disseste hoje durante a visita. Sobre os DRM e os livros eletrónicos. Na visita guiada. Pois, o DRM é um problema para a preservação digital, em primeiro lugar. Neste momento, em Portugal, a lei já está muito melhor do que estava e, portanto, permite que as pessoas... Estas tecnologias, quando impedem as utilizações legais, já não são consideradas DRM pela lei. Portanto, as pessoas podem quebrar só para fazer coisas legais. Para fazer coisas ilegais, continua a ser DRM, continua a ser um crime, continua a dar pena de prisão. Coisas ilegais, as minhas favoritas. Pronto, mas apesar da lei ser muito melhor neste sentido, porque garante o exercício das exceções e das coisas que legalmente nós sempre podemos fazer em teoria, mas que depois na prática tínhamos o problema do DRM, a verdade é que depois, mesmo para a preservação de livros eletrónicos ou outros documentos, é sempre um problema, porque apesar de ser fácil quebrar DRM, isso pode não ser assim tão simples para uma biblioteca. Ou pode não ser assim tão simples, por exemplo, para documentos que foram criados há 20 anos. Tu se calhar sabes melhor isto do que eu, Diogo. Sim, até porque as competências técnicas são diferentes para diferentes tipos de DRM e é óbvio que é fácil que haja muito mais tipos de DRM do que qualquer indivíduo singular que saiba quebrar ou que pequenas equipas como as das bibliotecas e dos arquivos tenham esse conhecimento, até porque a área deles não é informática, não é? A informática para eles é um apoio e... É uma taxa de esforço e de custo adicional. E as bibliotecas já operam com restrições financeiras, restrições logísticas, materiais, humanas. E isto é mais um peso que se põe em cima. E quando o ideal era, enfim, dar-lhes mais equipamento, mais pessoas, mais dinheiro. Sim, mas pronto. Quer dizer, mas estarmos a gastar meios e quer dizer, materiais e pessoas em um problema que não deveria existir, a mim parece-me logo aí errado desde o início, não é? É um problema errado a resolver, mas pronto. Sim, na verdade, esta lei tem uma outra coisa importante, que é proibido colocar DRM em obras em domínio público. Portanto, obras que já não têm direitos de autor, não é? Isso já é muito bom. Mas realmente... E ainda há obras financiadas por entidades por públicas. Dinheiros públicos, sim. Por entidades públicas. Porque realmente não fazia sentido obras que são financiadas com dinheiro público depois terem ainda este acrescente, quer dizer, as obras têm direitos de autor e os direitos de autor já protegem essas obras, não se esgotam por não ter DRM. Não faz sentido colocar um DRM ainda em cima disso. Sim. Ok, obrigado, Paula. Não. Obrigado, e agora vamos ao vinho. Vamos, aí pronto, gravamos mais uns 30 minutos, portanto temos quase aqui um episódio daqui a bocado, depois de jantar, desafio-te. Isto é o que se chama, ainda está a gravar? Ainda está a gravar. Isto é o que se chama encher chouriços alentejanos. Pronto, neste caso é alentejanos, de facto. Bom, então vamos aos comes e bebes e bora. até já? Ou até queres já. gravar durante o jantar? Não, está muito barulho. E estamos no terceiro dia da Wikicon, dia 7 de abril de 2024. Neste momento são 9 horas e 47 minutos e estamos a caminho da Azaruja, no Alentejo, na estrada. Ao volante está o Diogo. Diz olá, Diogo. Olá, Diogo. Nunca ninguém tinha ouvido esta piada. Neste momento estamos a passar um ciclista que pedala valentemente numa estrada que praticamente não tem berma, ladeando a estrada de cada lado. Oliveiras, muitas oliveiras na planície e também urze, toda a espécie de flores e sobreiros, neste caso, e uma pinheira e também montes de flores que a primavera chegou e está tudo a desabrochar. Entretanto, pelo caminho também já vimos casinhas, ovelhas e vaquinhas, portanto, toda a espécie de bucólico rural que preenche o nosso imaginário do nosso belo país, Portugal. Pronto, vamos a caminho da quinta dimensão,
que é um monte alentejano do século XIX, mais ou menos, visitar um amigo de longa data que trabalha com software livre há algum tempo em muitas áreas artísticas e científicas e técnicas. Vamos ficar a saber mais quando lá chegarmos. Portanto, fiquem por aí. Vamos ter um episódio inteiramente dedicado a isto, portanto, fiquem atentos. Será publicado em breve após este episódio de reportagem no terreno da Wikicon. Exatamente. Então, até já. E como podem perceber pelo ruído ambiente, que eu não sei se o microfone está a captar, já estamos de novo de volta à estrada, no fim do terceiro dia da Wikicon, 7 de Abril. Já saímos de Évora, estamos a caminho das nossas respectivas casas, dos nossos lares. Tenho connosco o Diogo Constantino ao volante, diz olá ao volante. Olá ao volante. E estamos muito cansados, porém satisfeitos, porque a Wikicon foi muito interessante, conhecemos muitas pessoas com um trabalho que vale a pena conhecer e superámos as expectativas em termos de conversas e gravações para podcast, porque tivemos a oportunidade de falar com Vagar e com pessoas que lá estavam, que também fizeram algumas apresentações na Wikicon, sobre muitos assuntos diferentes, e cada uma dessas pessoas trouxe coisas muito interessantes que vamos poder partilhar convosco. Esperamos nós, porque ainda não vimos nenhuma das gravações que fizemos, portanto não sabemos em que estado é que elas estão. Há uma ou duas que eu tenho confiança que estão bastante boas, há outras que não sei. Vamos ver em que estado é que ficaram. Pois, faço minhas as palavras do Diogo, nós não tivemos oportunidade de rever as gravações que foram feitas entretanto. Temos muitas horas de material, vamos ter que fazer alguma triagem e eventualmente alguma edição para encaixar aqui e ali conteúdos que valem a pena. Além disso, mais do que isso, como fazemos 2 podcasts, que era o podcast do Ubuntu Portugal, que era a Voz dos Direitos Digitais, vamos tentar encaixá-los de forma que façam mais sentido, porque, por exemplo, algumas das conversas que tivemos não fazem sentido para o podcast do Ubuntu Portugal, mas fazem sentido para a Voz dos Direitos Digitais, e há outras que até acho que não fazem, não se encaixam totalmente num nem no outro, mas que na Voz dos Direitos Digitais, por ser mais abrangente, faz mais sentido. Mas foram conversas interessantes e é por isso que a gente as gravou e que as quer publicar, não é? Mesmo não sendo estritamente sobre um tópico ou sobre o outro. Aliás, nunca fomos muito estritos numa coisa ou na outra, de qualquer forma, mas acho que temos aí conversas muito, muito boas. Sim, concordo. E portanto, vamos ver se conseguimos partilhar com vocês tudo aquilo a que nós tivemos acesso. Também para dar uma impressão a quem não pôde estar do que é que lá foi discutido. E também para darmos a conhecer o trabalho dessas pessoas e ajudá-las também a partilhar aquilo que tem sido o investimento que elas fizeram em alguns assuntos que, no nosso entender, têm toda a pertinência e toda a relevância para quem se interessa por comunidades de software livre, comunidades que trabalham em modelo colaborativo, cooperativo e conhecimento aberto, que é disso que se trata a Wikicon. Direitos digitais em geral, não apenas direitos digitais, também direitos humanos, acessibilidade, visibilidade de determinadas comunidades, participação, ferramentas para ajudar à participação e à representatividade de pessoas e grupos que talvez estejam um pouco ausentes ou afastados destes universos, e é um pouco por aí. Além disso, com um bocadinho de sorte, vamos poder também partilhar com vocês alguma conversa muito interessante com uma pessoa que, não tendo estado na Wikicon, faz parte deste universo também. É uma das gravações em que eu tenho mais confiança, é essa.
Sim, que é o João Bacelar, que trabalha com software livre já há muito tempo e que nós visitámos na sua quinta dimensão e esperemos que seja do vosso agrado. Mais coisas. Diogo, notas finais? Vou-te desafiar a dar uma pontuação de 0 a 10 à Wikicon. 11. 11? Não, estou a brincar. 9.5. Não, 11. Eu como vou respeitar a escala, para mim foi um 10. Foi claramente um 10. Foi um evento bem organizado, com tempo para as pessoas interagirem para lá das comunicações e das sessões de debate. Aliás, eles ficaram lá a debater o código de conduta da comunidade. Portanto, há oportunidades. Foi bom, foi muito bom. O sítio foi extraordinário. E toda a componente social também foi muito boa. Portanto, estou muito contente. Acho que é do melhor que se pode fazer. Fiquei particularmente impressionado com a escolha do edifício e com a escolha da gestão das salas do edifício, mas sobre isso vocês poderão ouvir qualquer coisa na conversa que tivemos com a Sofia Matias. E fiquei particularmente impressionado com a disponibilidade e o entusiasmo com que a diretora da Biblioteca Pública de Évora recebeu o evento e nos recebeu a todos, que se viu na visita guiada que ela acabou por fazer, e com as condições em que nós fizemos a coisa, porque foi bom, foi agradável, foi pacato, não foi, como às vezes pode acontecer nestes eventos, sobrecarregado, com um programa demasiado preenchido, demasiado cheio, em que nós temos às vezes que hesitar e optar por esta ou aquela comunicação. Foi uma coisa que se levou com muita calma. Para a organização não, mas isso faz parte, porque eles têm de garantir que tudo funciona, não é? Mas de resto, fiquei bastante bem impressionado com tudo. Foi porreiro, pá. Foi. Pá, e já não tenho muito mais para dizer, não sei. Podemos fechar isto, não? Sim, podemos fechar. Eu estou muito cansado, estamos ambos muito cansados e deixamos por aqui. E pronto, cá estamos na estrada. Vou-vos dar um bocadinho da paisagem sonora. Pronto, é isto, é a paisagem sonora do interior do carro. E até uma próxima. Saudinha, juízo, portem-se bem e até para a semana. Até para a semana!